Vamos ler então com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui somente. Aqui, queridos irmãos, João apóstolo escreve esta descrição do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, usando a luz e a sabedoria que o Senhor lhe deu para esclarecer o princípio de todas as coisas, que ele fala que no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. Estava com Deus e era Deus. Estava no princípio com Ele, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Era Jesus, o Filho de Deus, que também era Deus. Deus estava no Filho para reconciliar consigo mesmo o mundo. Como filho, como ser humano, Jesus, ele aparece como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que recebeu em si o poder para libertar o ser humano do poder do pecado e da morte, porque a morte estava reinando, e até Cristo jamais alguém poderia reconstituir a vida para com Deus. A vida do ser humano, irmãos, como pessoa, como carne, ela tem prazo e tempo curto de existência. Ninguém vive para sempre, ainda que possa viver muito tempo, mas ela é finita, tem fim. Mas a vida que foi trazida por Cristo ao ser humano, quando ele então venceu o pecado, tirou, irmãos, o pecado e consequentemente a morte, que não é a morte do corpo, é a morte espiritual. Tirou e fez com que o homem pudesse alcançar vida perante Deus. Este foi o grande milagre, irmãos, que Deus fez em favor da humanidade, que agora consegue alcançar a vida, que é luz. Em Cristo estava a luz dos homens, e agora essa luz resplandeceu em nós. Então as trevas, elas desaparecem quando a luz chega.
Os irmãos podem ver num quarto escuro que não tem porta nem janela, então ninguém consegue ver absolutamente nada. Mas se ali acender uma luz, então a treva é dissipada, ela desaparece. A treva que fala aqui, irmãos, a escuridão, é o pecado, que escureceu e fez o homem desaparecer de Deus, de diante de Deus. Então o homem, pelo pecado, está aprofundado em trevas. Onde chega o Evangelho de Jesus Cristo, acende a luz que é Cristo, e volta então a pessoa a ver o caminho para voltar a Deus, que a finalidade é uma só, irmãos, é trazer de volta o homem que se perdeu, que se foi. Agora, pela luz de Cristo, nós estamos retornando para Deus. Então ele dizia aqui, irmãos, que essa luz resplandece nas trevas e veio para testemunho, João, testificar da luz, para que todos crescem através dele. Ele não era a luz, mas testificava da luz. Falava que ela viria depois dele, como veio. Estava ali a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Imagine, irmãos, Jesus, o Filho de Deus, que nele estava Deus, o mundo foi feito por ele. Olha aqui, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nada aconteceu por uma explosão, por um acaso. Tudo através da palavra, que é Cristo. O mundo não o conheceu, sendo ele o que fez o mundo. Veio para aquilo que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqui está o que interessa para nós nesta manhã. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os irmãos acham que é pouco isso aqui, irmãos? Cremos no nome do Senhor Jesus. Ele nos aceitou. Pela fé que Ele nos concedeu, tivemos a entrada a essa bendita graça, que é a graça, que é o favor que Ele fez para conosco, sem merecimento. Ninguém merecia nem estar aqui dentro hoje. Os irmãos pensam que estamos aqui, não, eu estou aqui porque eu sou bom, eu mereço. Não, estamos aqui porque Ele teve piedade de nós. Se Ele não tivesse, nós nunca conheceríamos. Quanta gente que passa na porta da congregação, olha, nem imagina o que é isto. E nós estamos aqui vivendo por aquilo que Deus fez conosco, que agora Deus fez a nós filhos dele, por Jesus Cristo, que nos salvou. Então nós não nascemos da carne não, irmãos. Esse Filho de Deus que Ele fez filhos e filhas, não é filho de pai carnal que morre daqui a algum tempo ou já morreu, não é isso não. Nós fomos feitos filhos de Deus. Nós nascemos aqui não pelo desejo carnal dos nossos pais, mas foi pela vontade de Deus, que Jesus, a palavra, trouxe em nós a semente da vida. Esta vida já é a vida eterna. Por isso, irmãos, que quem perde a graça, perde a vida eterna. Não mais vai viver mais eternamente com Deus. Quem creu no Senhor, recebeu o Senhor, aceitou como seu único e pessoal Salvador, foi batizado, recebeu, irmãos, em si o penhor do Espírito, está penhorada a promessa de Deus pelo seu Espírito que habita em nós agora. Ele que conserva em nós a vida, que a vida eterna está aqui, enquanto for o Espírito nosso estiver em nós. O dia que Deus retirar esse Espírito, a morte chega e o corpo vai ser sepultado, mas ele será guardado com Deus para a eternidade com Deus nos céus.
E nesse momento não importa saber onde vai ser, que jeito vai ser o teu corpo. Não é essa a nossa preocupação hoje. A nossa preocupação é subir daqui para a glória eterna dos céus. É habitar com o Senhor. Por isso, irmãos, João dizia assim: ele se fez carne, a palavra, o verbo, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Tiveram a felicidade de, junto com o Senhor Jesus, ver a sua glória. Por quê? Porque o Senhor Jesus com os discípulos falou: em verdade eu digo para vocês, que dos que aqui estão, alguns há que não verão a morte, antes que vejam a glória de Deus. E dali, talvez no mesmo dia ou naqueles dias, chamou Pedro, João e Tiago: vem comigo, vamos subir no monte, eu vou orar, vem comigo. E eles foram. Quando chegaram lá no lugar onde que eles já tinham preparado para isso, em cima do monte, lugar alto, longe da comunidade, do barulho das pessoas, lá bem alto, chegou lá, ficou em comunhão. O que aconteceu? Houve a transfiguração. Jesus sua roupa foi embranquecendo, brilhando como o sol, e desce lá Moisés e Elias para falar com ele, e a glória de Deus chegou ali. Então eles viram a glória. João fala aqui: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esta verdade que nos foi anunciada, Jesus, o caminho e a verdade e a vida, e nenhum de nós irá a Ele, ao Pai, senão por Ele. Por causa disto é que nós estamos aqui hoje, para que possamos caminhar na verdade. Caminhando na verdade, estaremos na luz. Estando na luz, as trevas do pecado não têm poder sobre nós. Por quê? Porque o inimigo nos tenta, porque ainda estamos neste corpo. Alguém fala: mas a gente ainda peca. É verdade, porque estamos com este corpo carnal que está aqui, carne e sangue, não entra nos céus. Ele é da terra e vai voltar para a terra, não é? Mas aquilo que está dentro de nós está guardado. Isso aqui, irmãos, é um invólucro, é uma embalagem. Dentro desta embalagem está a vida eterna. Jesus em Espírito habita dentro de nós. E tem gente que não dá valor a isto, que troca isto por um prazer, por uma vaidade, por uma expectativa, por quaisquer situações desta vida. Troca porque não dá valor. Pense agora o que Deus fez contigo: te tirou das trevas do pecado e te colocou nesta graça maravilhosa, onde a luz de Cristo resplandece sobre ti. Quem se entrega ao pecado apaga esta luz. Apagando esta luz, está em trevas, irmãos, na escuridão. Os irmãos veem que ninguém gosta de andar no escuro. Primeiro que não sabe onde vai pisar. Se pisa num buraco, se tropeça em alguma coisa. Por quê? Porque eu não enxergo nada, não consigo ver. Nós estamos aqui, a gente com dificuldade, porque dada as coisas que nós muitas vezes desprezamos do Senhor, essa luz diminui a sua intensidade. Então a gente começa a ter dificuldade de ver, começa a errar, começa a tropeçar, começa a falhar. E o Senhor manda a palavra hoje para fazer outra vez resplandecer a luz que Ele trouxe sobre cada um de nós. O que faz o inimigo? Já que não pode derrubar o irmão de uma vez, ele suja e não deixa resplandecer a luz. Você tem luz, mas não resplandece. Os irmãos vê, por exemplo, um veículo que ele anda num dia de chuva, em estrada de terra, de barro, e espalha a lama toda na frente do veículo. O motorista não está preocupado com isso, mas quando chega de noite, ele acende o seu farol, ele não consegue ver. Mas eu tenho luz, tenho energia, e por que eu não vejo? Porque sujou o brilho
do farol do teu veículo, e você não consegue clarear mais. O inimigo vem, irmãos, e deixa opaca a nossa visão. As irmãs que têm óculos aí, os irmãos também que estão de óculos, imagina se alguém sujar o vidro do teu óculos, a lente dele, você vai ficar aflito porque não vai ver nada. Esse é o trabalho do inimigo, em lamear os nossos olhos espirituais e a gente não ver o mal que está diante de nós. E Deus manda a palavra, como cantamos agora há pouco. A palavra do Senhor é o pão celestial, faz a gente caminhar na luz e livra-nos do mal. Não é isso que nós cantamos agora há pouco? O Irmandade não acredita que a palavra de Deus é luz e que limpa os nossos olhos espirituais para não caminhar no mal. Então, se alguém está caminhando no mal, na contenda, no ódio, na malícia, enguiçado com um, com o outro, mal com este, mal com aquele, perde a paciência, reage, é violento, então você não está vendo nada, você está no escuro. Seja agora iluminada a tua mente em nome do Senhor Jesus. Davi fez uma oração, aliás, Davi não, um salmista, não sei se é Davi ou quem é. Ele orando disse: Senhor, desvenda os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. O que é vendar os olhos? É pôr uma tira de pano escura nos olhos e amarrar. A pessoa não é cega, mas também não enxerga. Os olhos estão vendados. É como eu disse agora, suja a lente do óculos, a visão ficou vendada, não vê mais. Tenho óculos bom, mas não enxergo. E Davi dizia, o salmista dizia: desvenda os meus olhos, eu quero enxergar as maravilhas da tua lei. Quem veio aqui hoje de manhã, que fez todo o sacrifício de chegar aqui e tem vontade de contemplar as maravilhas da lei do Senhor, que não é só cura de doença, não é só libertação de aperto, não é isso aí não, é o que o Senhor está fazendo aqui hoje. Aqui está sendo feito maravilhas da lei do Senhor. E que maravilhas são estas? É desvendar os nossos olhos, irmãos. O inimigo não consegue te deixar cega, irmã, nem cego, irmão. Então ele põe uma venda nos teus olhos, amarra e você não vê mais. Por quê? Porque brigou com esse, contendeu com aquele, brigou com a esposa, quer separar do marido, quer acontecer, seus olhos estão vendados, e o Senhor manda a palavra agora, vai rasgar esta venda, e você vai ver: meu Deus, tem piedade, ajuda-me a contemplar as maravilhas da tua palavra. A Irmandade que está ouvindo agora, quer contemplar um pouco das maravilhas da palavra de Deus? Não é com estes olhos aqui não, é com a tua comunhão. Entra em comunhão com Deus e você vai sentir que Deus está dentro de ti, se manifestando. Aí a tua boca não vai ficar fechada não, você vai abrir a boca e vai dizer: glória a Deus, o Senhor me ama. Estou sentindo. A Irmandade está sentindo no coração, ou está aqui e não vê a hora que acaba para ir embora? Quem está aqui sentindo o Senhor está pensando: não para de falar, Senhor, fala mais. Glória ao nome do Senhor. O povo de Deus vai à casa de Deus para adorá-lo, mas não sai sem ouvir a sua voz. Nós que viemos aqui oferecer uma adoração ao Senhor, já cantamos louvores ao Senhor, já glorificamos, como agora mesmo uma grande parte glorificou a Deus. Então estamos oferecendo ao Senhor. Daqui sobe, irmãos, como uma fumaça que sem vento, ela sobe direto, mas fica em comunhão, que assim como ela sobe daqui para louvar a Deus, dos céus descerão as bênçãos sobre a vossa cabeça. Por isso, irmãos, é bom louvar ao Senhor.
alçar a voz em louvor. Quem ama a Deus gosta de louvar a Deus. Tem gente que vive cantando. Às vezes encontramos irmãos, estão conversando, de repente parou, eu escuto, ele está cantando. Não é cantando modinha não, está cantando o hino de louvor a Deus. O que nós cantamos? Será que tem gente aqui que gosta mais de cantar o que é do mundo, do que pegar um hinário aqui? Eu não preciso pegar porque você sabe de cor, e canta, nem que for um verso de um hino, louvando a Deus. Já fez isso hoje? Quando você acordou, orou ao Senhor e louvou ao Senhor, deu graças a Ele, porque Ele nasceu, Jesus nasceu dentro de ti. Se não deu, dá tempo ainda, dê graças a Deus agora, porque você está diante do Senhor e Jesus Cristo habita em nós. Então não é prova, não é luta, não é doença, não é aperto, não é tentação, nada deste mundo nos separa do amor de Deus por Cristo Jesus. Deus seja louvado.